Ei, estamos ao vivo! Uhul! Eba, deixa eu chamar aqui o Leandro. Cadê o Leandro? Olha ele aqui. Oi, pessoal, bem-vindos! Que delícia poder conversar com vocês. Estava super animada. Olha o Leandro aí! Bem-vindo, Leandro! Olá, boa noite. Boa noite a todos. Poxa, vocês não têm ideia como a gente está animado. A gente estava muito Verdade. esperando, né, Leandro, para estarmos Expectativa. aqui juntos. Demais. Bom, a gente já vai começar. Quem está chegando, bem-vindo. Eu estou vendo aí pessoas com rostinhos conhecidos, rostinhos novos. Tem o pessoal do Sim, curso online, tem o pessoal da formação presencial, tem família, tem amigo, tem tem igreja. Seu amigo. também, né, Leandro? Tem, viu? Só tá entrando. Isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos. Bem-vindos. Deixa eu ir ajustando aqui a câmera. Para quem está me conhecendo agora, eu sou a Sara, diretora do Instituto Ressonare. Sou uma apaixonada por pessoas, por desenvolvimento de pessoas e por ajudar as pessoas a se tornarem desenvolvedoras de pessoas. É a nossa paixão para vê-las crescendo e frutificando. Frutificar quer dizer justamente isso, né? Que você replica daquilo que tem da sua natureza, e aí você pode trazer outros também para aquilo. É um privilégio poder fazer isso. Aqui no Ressonária, a gente trabalha exatamente com isso, desenvolvendo pessoas e ajudando, ensinando as pessoas a serem desenvolvedoras de pessoas. Seja no trabalho, seja na igreja, seja na família. Nós temos nos especializado nisso, fazemos isso por meio de cursos online, cursos presenciais, mentoria e o coaching cristão. Para quem não conhece, o coaching cristão, ele é um recurso, ele é uma forma de você interagir com as pessoas para você conectar com elas em outro nível, para você ir tirando camadas por meio de ferramentas, de técnicas e criar um ambiente de confiança para as pessoas poderem crescer, ajudar a pensar junto, tomar decisão, passos práticos, enfim. E foi numa dessas turmas que eu conheci o Leandro, tive o privilégio de ter o Leandro lá com a gente, né, Leandro? Conversa aí um Do- pouquinho, conta Foi, de você. foi 2016. Uau, 2016 que já tem nós. tudo isso. Você vê. Eu falo em 2016, né? Bom, pessoal, boa noite a todos, né? Meu nome é Leandro, eu sou psicólogo, né? Apaixonado também por esse chamado que o Senhor nos deu de cuidar uns dos outros, né? Comecei estudando psicologia, depois veio o pastorado, e a gente sempre quer aprender mais, crescer um pouquinho mais, né? E buscar mais instrumentos. Foi aí que eu conheci a Sara, conheci o Ressonare e fui fazer uma formação de coach. Como muitos cristãos, com algumas ressalvas, né? Porque o coach tem todo um apelo, né, do homem como centro. Mas mesmo assim eu decidi dar um voto de confiança pela proposta, né, que eu vi no site. E quando cheguei lá eu me encantei, que eu vi que não havia nada de centralidade no homem, e, na verdade o centro era Jesus. E quando você começou a falar de identidade, aí você me ganhou. Aí foi aí, olha, aqui eu vou ficar, porque é o centro das nossas vidas Jesus, e o propósito até desse processo de coaching, né, é levar as pessoas a cumprir esse propósito de Deus em nossas vidas, né? Então, maravilhoso. Sou um Exatamente. aprendiz dessa área. E é isso que é fantástico, a gente entender que Deus nos dá ferramentas para tanto a gente crescer, quanto ajudar os outros a crescerem também. Gente, isso tudo é Uhum, sobre Jesus. Ele é o centro de todas na nossa vida. E é verdade. um pouquinho disso que a gente quer conversar também, né, com vocês hoje, porque tem a questão da identidade, quem é você dentro dessa crise, como passar por tudo isso, quem são as Uhum. pessoas, quem Deus é na sua vida durante a crise. Tudo isso a gente quer conversar com vocês. Mas, para a gente começar, eu quero só apresentar para vocês duas pessoas da equipe Ressonare que não está aqui no vídeo, mas estão nos bastidores para dar o suporte. Então, nós temos a Ivani, depois dá um oizinho aí para o pessoal, Ivani. Ela vai registrar todas as dúvidas que vocês tiverem, as perguntas, vai compilar. E se der tempo, a gente conversa lá no final para responder para Legal. vocês. Se não der tempo a gente responder todas as dúvidas, a gente grava em vídeo e a gente quer ajudar, quer contribuir também. Então a gente vai responder as dúvidas. E tem a Viviane.
A Vivi, ela está focada em dar o suporte e interagir com vocês conforme for sendo necessário. Então, nós temos aqui na equipe todo mundo preparado, orando e também torcendo para que a gente possa abençoar vocês, ser relevante para vocês. Mas chega de papo, vamos lá! E eu quero avisar também, aliás, chega só mais um pouquinho de papo. Quero só avisar vocês, quando acabar a live, vai lá na nossa bio, porque você vai poder se registrar para receber um resumo de tudo que a gente conversar aqui e a gente vai mandar para você de presente. Então agora não, espera acabar a live, vai lá na nossa bio, tem um link lá e você vai se cadastrar, a gente manda por e-mail para vocês um resumo. Agora sim, vamos adiante. Bora. Não dá dúvida aí, hein, pessoal? Bom, entrando nesse assunto, né, da questão da crise, das dores que temos enfrentado, o mundo ele tem passado por uma situação inédita na nossa geração. Nós, nossos pais, os nossos avós, nunca vivemos tão digitalmente conectados, virtualmente presentes em todas as esferas, ao mesmo tempo isolados socialmente uns dos outros, com uma ameaça, né, que acaba nos afligindo. E isso traz alguma angústia para a gente também. Nós estamos descobrindo como vamos lidar com esse mundo, como vamos lidar com essas situações, com os relacionamentos, até ir para a igreja que a gente ama, a gente não está podendo ir, é tudo virtual, meu Deus, está tudo mudando. E ainda tem nisso um outro desafio. Eu sei que boa parte das pessoas aqui são líderes, mesmo que sem cargo, mas são aqueles portos seguros de uma série de pessoas, seja na família, na igreja mesmo, no trabalho, com os amigos. É aquele que todo mundo recorre para receber um acolhimento, uma direção, até ouvir sua opinião. Quem está comigo aqui, diga um amém. Porque é muita gente que está passando por isso e recebe essa demanda. Gente, mas como a gente pode manter, então, esse equilíbrio, manter a saúde durante a crise e depois? E eu quero trazer aqui um elemento que não sei se você já pensou sobre isso, mas a crise, ela não vai acabar quando acabar a quarentena. Quarentena é só uma parte disso. Então, assim que acabar a quarentena, a nossa vida começa a voltar ao ritmo, mas a gente vai ter ainda implicações financeiras, sociais, políticas, econômicas, no mundo inteiro, sem precedentes, para a gente poder lidar. Então, você não pode gastar toda a sua energia num momento como se fosse uma corrida de 100 metros, sendo que a gente está lidando com uma maratona de alguns quilômetros. A estratégia é diferente para você lidar com uma corrida e lidar de 100 metros e lidar com uma maratona. Então, a gente quer ajudar vocês a como atravessar essa maratona e chegar lá saudável, levando as pessoas com você. Tá todo mundo tá aqui, legal. Muito bem. Bom, então, como é que a gente pode começar lidando com isso? A gente vai passar basicamente por 3 tópicos para conversar sobre isso. O primeiro deles é você. Como você pode passar por essa crise, como você pode atravessar estes tempos e manter-se saudável. O segundo tópico, como você vai influenciar as pessoas à sua volta. Porque você não está isolado das pessoas, a gente está distante, mas a gente está influenciando o tempo todo, com mídias sociais, com opinião, com a presença na nossa família. Como você pode influenciar essas pessoas positivamente durante a crise? E o terceiro bloco vai ser sobre sermos intencionais, sairmos do automático e ter intencionalidade. E a gente quer compartilhar uma série de dicas com vocês. Então vamos ao primeiro bloco. Vamos ao primeiro bloco. Começa com você. Não dá para falar de mudança, de influência, de fazer diferença, se não começar com a sua própria vida. Quando a gente fala de ajudar pessoas, de influenciar, de ter saúde, especialmente nós cristãos, a gente adora oferecer, né? Entregar, dar o nosso melhor, ajudar. É ou não é, Leandro? A gente faz muito isso. A gente quer ajudar, a gente quer servir. Só que a gente precisa primeiro olhar para a nossa própria vida. Então, como que tem sido isso para você? Quem tem sido você durante essa crise? A gente, quem conhece o Ressonar já há algum tempo, sabe que a gente bate muito na pedrinha, né? na máxima de identidade.
a gente quer conversar com você agora sobre sua identidade para você poder passar pela crise. O que é identidade? Identidade, pense nela como o seu recurso principal, aquele ativo que você tem para poder enfrentar qualquer coisa na vida. É onde você vai buscar o seu repertório, os seus recursos, para poder lidar com as situações, com os desafios, com as alegrias, com as emoções. Então, Deus te deu uma identidade, Deus deu para você uma série de recursos internos, com características, temperamento, personalidade, uma forma de funcionar e de ver a vida. E depois, você caminhando pela vida, você também foi incrementando isso. Com o quê? Com a sua história, experiência, relacionamentos, tudo isso, gente, é recurso para você poder servir as pessoas. Mas se você não conhece esses recursos e não cuida bem dele, esquece, você não vai ser capaz de servir. Quem fala isso de um jeito muito especial é o Leandro. Eu queria que você contasse um pouquinho, Leandro, sobre o que a gente pode fazer para fortalecer a identidade, especialmente nesse tempo. Sim. Bom, acho que pensando um pouquinho de identidade pela perspectiva, né, psicológica, não tem como olhar para a identidade sem o processo histórico. Acho que você disse algo maravilhoso, no sentido de que Deus, Ele nos deu essa identidade. Mas o Senhor, assim, quando nos cria, Ele nos entrega a uma família, para que essa família possa cuidar de nós e que nos ajude a alcançar toda a potencialidade que Deus planejou para nós. A questão é que não existe família perfeita, né? Todas as famílias têm os seus déficits, suas dificuldades, têm os seus êxitos. Então, nós vamos vivendo, né, e convivendo, né, dentro desse processo familiar, dentro desse processo social, como se fosse uma grande sala de espelho, aonde eu vou me enxergando, aonde eu vou me percebendo, aonde eu vou recebendo informações de quem eu sou. E isso vai fortalecendo a forma como eu me enxergo. Se esses feedbacks, se essas informações, se essas experiências foram positivas, legal. Eu vou ter uma real autoimagem de quem eu sou e vou conseguir me enxergar muito mais pela essa potencialidade do que pelas marcas, pelas feridas, pelas circunstâncias negativas desse processo histórico, vamos dizer assim. Então, conforme a gente vai crescendo, quanto mais informações, quanto mais autogerenciamento, quanto mais eu entendo desse processo histórico, mais eu consigo ter um senso crítico em relação a ele. No sentido de olhar para Deus, e aí é inevitável, não tem como ter noção de identidade sem ter a perspectiva de Deus, sem ter a perspectiva de Jesus, porque Ele é a nossa referência de identidade. Né? Nós olhamos para Jesus como referência, olhamos para quem nós somos e vejamos o quanto estamos distante deste processo. Né? Porque a ideia é ser um pequeno Cristo. Cristão significa pequeno Cristo. É aqueles que são reconhecidos, né, a partir daquilo que Jesus foi e fez enquanto homem, né, enquanto, né, um ser histórico dentro daquele processo de cuidado, de amor e tudo mais. Então, identidade. Inevitavelmente passa por esse processo histórico. Eu não posso negligenciar esse processo histórico, tem muita informação positiva sobre mim, porém, não é só isso que pode nos reger. Eu preciso me enxergar a partir da potencialidade, a partir de quem eu sou em Deus. E aí, quando a gente olha para a Bíblia, Sara, a gente vê um monte de exemplo assim. Né? Desde Moisés, desde Gideão, que falava, eu sou menor na casa dos meus pais, desde Jeremias, Isaías, todos aqueles a quem Deus chamou, eles não conseguiam reconhecer a sua identidade, eles não conseguiam reconhecer sua potencialidade. Então Deus os chamou, intervia na história e dizia para eles, eu estou à sua frente, eu vou com vocês, eu os fortaleço, eu sou contigo, seja forte, seja corajoso. Essas informações que Deus vai trazendo para esses personagens históricos não dá conta somente do processo histórico, dá conta daquilo que está à frente, dentro desse processo de potencialidade. É como se Deus estivesse dizendo para eles, vocês não sabem quem vocês são, mas eu te conheço, e é por isso que eu te chamei. Existe uma potencialidade de você, em você, e eu vou te ajudar. Eu vou à sua frente para você alcançar toda essa potencialidade. Se não entender esse processo de identidade, a crise vai ser massacrante. A crise, de alguma forma, vai me sufocar.
Então, deixa eu retomar esses pontos que você falou, Leandro, e aí vamos ver se eu entendi certo. Nós temos uma questão da história, o que já me aconteceu e o que já aconteceu, na verdade, em toda a humanidade, né? O que Deus já realizou por meio das pessoas, e tudo isso conta algo sobre mim. E depois tem uma questão eu anotei aqui, depois como você tem enxergado as coisas que você tem feito, e depois quais são essas potencialidades, esses recursos que você tem para lidar com essas questões. Me diga uma coisa, como que o pessoal que está acompanhando a gente agora, como que eles podem usar isso de uma forma prática? A história, essas lentes e as potencialidades? Ah, muito legal. Muito boa essa pergunta. Eu falo que o ser humano é corpo, alma e espírito, né? Eu tenho a tendência a enxergar a vida pelo óculos desse processo histórico e dentro desse processo emocional. A todo momento, eu preciso ter essa referência bíblica, ter essa referência cristã. E se eu não sou confrontado, entendeu, com essa referência de potencialidade, eu tenho muito mais a tendência a olhar para o meu processo histórico. Então, um senso crítico e a todo momento é ser confrontado pela palavra, é ser confrontado pelo Espírito, é ser confrontado por esse processo relacional, porque aí nós vamos vivenciar a essência do ser humano, que é a essência do Espírito. A alma, ela tem as suas defasagens. A alma, ela tende ao pecado, vamos dizer assim, como diz a Bíblia. Aqui fala um pastor falando, não é verdade? Então, se a gente vive pela carne, a gente satisfaz os desejos da carne. Esse óculos, que tem a ver com esse processo histórico, daquilo que me falta, daquilo que são os meus desejos, daquilo que são minhas frustrações, tem uma tendência a levar para a realização do eu. Entendeu? Agora, se eu olho a partir da perspectiva do Espírito, a partir dessa instância espiritual que está em nós, nessa capacidade do homem, eu não vou mais olhar para a vida a partir do eu, o eu egoísta, o eu vaidoso, eu vou olhar para fora, né? Vou me respeitar, vou cuidar da minha identidade e vou olhar para fora. Então, olhar para a vida sem ter essa referência bíblica, sem ter esse confronto da palavra, muito provavelmente eu estou entregue a enxergar a vida a partir da minha história. E aí, como que foi a sua história? É justamente aí que vai determinar os próximos passos dessas pessoas. E a gente é muito limitado para conseguir tomar decisões a partir das nossas próprias referências, né? A gente não consegue ter clareza de todos os passos, as nossas emoções acabam poluindo os nossos pensamentos. E aí, isso que você está me falando me traz o seguinte, quando a gente traz Jesus como referência, a gente começa a lidar com as coisas como ele lidaria com as coisas também, ou como ele lidou com as coisas também, né? Olhando para Deus. E a gente parando de ser autocentrado, porque as crises, as dúvidas, os medos, geralmente são senso de proteção, né? Poxa, o que vai acontecer? E a minha família? E as minhas finanças? E como que eu fico nisso tudo, meu emprego? Tá, o que Jesus traria para isso? A gente muitas vezes deixa de confiar no que ele tem para trazer para a gente, naquilo que ele já disse sobre nós. Nós somos filhos, nós somos amados, nós somos servos, nós somos aquele a quem ele escolheu, nós somos sal, somos luz, e a gente precisa se portar de acordo. É muito gostoso quando a gente começa a ler a Bíblia nessa perspectiva, né? Aliás, a Bíblia tem resposta para tudo, é impressionante. Lindo. Então, olhar para a Bíblia nessa perspectiva, peraí, se eu sou filho, como que um filho se comporta diante do reino do Pai? Sim. Se eu sou um servo, como que um servo se comporta diante do seu Senhor num tempo como esse, de crise, de quarentena, das pessoas tristes? Se eu sou aquele que é escolhido de Deus, eu sou escolhido para quê? Que resposta eu sou ao mundo? Aí a gente pode falar de autoconhecimento para ver. Sim. Bom, se eu preciso ser esse tipo de resposta, o quão distante eu estou. Aliás, que tentações e que pecados operam em mim que não me permitem ser isso que Deus quer que eu seja. E a partir disso, deixar o Espírito Santo ir transformando a nossa vida, né? A gente não precisa, a gente é um pouco até de inteligência emocional, eu não preciso reagir à vida conforme ela vem para mim. Eu não preciso reagir a situações no mesmo tom que ela me traz. Então, se a situação está vindo para mim tensa, se ela vem para mim cheia de situações negativas ou as pessoas estão entristecidas, eu não preciso responder, eu não sou obrigado a responder da mesma forma.
Se as coisas Uhum. estão vindo com essa tensão, eu posso respirar e falar assim, peraí, eu como filho de Deus, eu como amado do Senhor, eu como resposta, eu como luz, como sal. Qual é a forma mais sábia de eu me portar diante dessa situação? Sim, Peraí, eu sim. confio em Deus, né? Então, eu ainda não estou conseguindo confiar direito. Tá bom, calma. O que em você, isso é o autoconhecimento, o que em você não está permitindo que você confie? E o Espírito Santo vai te ajudar, mas você Sim, precisa olhar para dentro para poder responder ao que está por fora, não é isso? verdade. E tem o que eu gosto, Sara, é João 15, né? Quando o Senhor fala de permanecer. Eu acho que isso é importantíssimo, porque quando a gente fala de crise, Sara, nós estamos falando aqui de pandemia, do Covid, toda essa circunstância mais atual, mas se a gente ampliar o conceito, crise é tudo aquilo que é novo. É tudo aquilo que nós vamos vivenciar e que não faz parte dos recursos que nós já temos. Tudo aquilo que é novo significa que eu vou precisar de novos recursos, de uma nova adaptação para lidar. Então, o ser humano ele tende a estar num lugar de conforto, a partir das suas conquistas, às vezes um conforto a partir de um comodismo, porque a gente tende a se acostumar até com coisa ruim, vamos dizer assim, né? E aí, quando a gente tem uma experiência nova a vivenciar, independente de qual era seja, uma questão profissional, um novo relacionamento, novos projetos, vai sempre se instaurar uma crise, porque eu tenho que lidar com o novo. Eu preciso olhar para mim, ver os recursos que eu tenho em mim para superar esse processo de crise. Então, nós vamos passar essa pandemia. O problema é que teremos novas crises. A ideia é, então, muito desse preparo do processo da crise, para enfrentar a crise, ele já é anterior. Existem aquelas pessoas que permanecem, que é o que está lá em João 15, né? Que se nós permanecermos nele e ele permanecermos em nós, nós vamos dar fruto. Assim como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim sois vós se não estiverdes em mim. Então, muito desse processo do quanto mais eu permaneço, mais eu reconheço a minha capacidade de frutificar. E aí, quando eu lido com a crise, ela não vai deixar de doer, ela não vai deixar de gerar conflito, não vai deixar de gerar angústia. A questão é que eu tenho informações suficientes em mim para me adaptar a esse novo processo, a superar esse processo que está à minha frente e que é novo. É óbvio que eu não sei. E é por isso que o nome é crise. E aí, se eu tenho essas informações sobre mim, a gente consegue caminhar um pouco, a gente consegue lidar melhor sobre isso. E a mudança ela é sempre muito difícil, ela é tensa por conta disso, né? O que é novo a gente não conhece, mas também não quer dizer que seja desconhecido de todos. Por exemplo, o nosso Deus já conhece. A crise ela não é novidade para Deus, né? A crise ela já sabe, Deus já sabia dela há muito tempo. Ele já sabe inclusive do final. Tem até um pastor que eu gosto muito de acompanhar e eu cresço muito. E ele diz o seguinte, gente, a vida, a gente fica tenso por conta das situações, das mudanças, das crises, mas é como se fosse um livro que você chega lá no final dele, antes de ler o livro, você chega no final e lê o final dele, lê a história. E aí você já sabe todo o final da história, o bem vence, o mal perde, o herói ele é glorificado, Jesus, Uhum. você já sabe de tudo. Pronto, já sabe o final da história? Volta para o começo e vive ela. E sabendo disso, você já sabe o final da sua história, né? A mudança é difícil, a crise é difícil, mas o final da história já está contado. Então você já pode vibrar, você já pode celebrar, porque Jesus já Sim. venceu. Nós estamos voltando para a história em tempo real, mas quando a gente pensa nos heróis bíblicos, em todas as histórias que a gente aprende, olha para trás, já são triunfantes, as dores já passaram. Mas na hora que eles estavam vivendo aquelas crises, e foram crises terríveis, eles não Sim. sabiam bem o que estava por vir, mas eles confiaram em Deus. Muitos deles tiveram situações em que foi Deus que sustentou plenamente, sem saber o Perfeito. final da história. Hoje, em pleno século XXI, a gente olha aqui 2020 para trás, parece que foi tudo rápido e fácil. Uhum. Mas é porque a história deles já acabou. Então a gente já sabe que deu certo. A nossa também vai dar certo pelo simples fato que é Jesus que está lutando essa batalha. Então, não importa como vai se dar esse período, o que vai acontecer, a gente precisa confiar que é Jesus que está lutando essa batalha. E lá no final, a história já está escrita. Tudo Sim. vai dar certo, a gente vai viver com Jesus e o nome dele vai ser glorificado. Amém. É Uma isso dica aí. que eu gostaria de dar para o pessoal sobre isso. Você, uma vez que entenda, comece a se perceber,
Entendendo qual é o papel de Jesus em tudo isso, escolha as suas batalhas. A gente está recebendo tantas demandas, são tantos desafios. Você não precisa saber de tudo, você não precisa dar conta de tudo. Às vezes a gente fica irritadíssimo por qualquer coisa. Gente, escolham as suas batalhas. Perceba quais são aquelas batalhas que fazem sentido para você. As outras, deixa na mão de Deus. Sim. A gente, às vezes, se perde muito tentando controlar o que a gente não tem o menor controle. E não é para a gente ter o controle. E aí Deus está falando assim, não foi isso que eu te pedi, o meu fardo é suave e leve. Então, escolha as batalhas que são suas e as outras deixa. Deixa de lado, porque não é porque você está carregando tudo aquilo que você vai dar conta. Então, simplesmente, deixe de lado para quem é de direito. Muitas vezes é de Deus, muitas vezes é de outras pessoas. Sim. Mas você pode dar conta só do que é da sua alçada. Escolha. Sim. Você não vai dar conta de tudo. E é lindo isso, né, Sara, que você está dizendo, porque é justamente vem desse processo de identidade. Então, quanto mais eu conheço da minha identidade, eu sei quais batalhas eu vou travar e como vou travar essas batalhas. Porque quando eu olho para Davi e vejo Saul tentando colocar sua armadura para ele enfrentar o gigante, e o quanto que aquilo era desconfortável porque não tem a ver com ele, não era característica dele, entendeu? E é a hora que ele consegue se perceber e fala, não, isso não é meu. Isso não tem a ver com a minha estrutura. Eu vou a partir daquilo que eu já tenho, a partir daquilo que eu já sei sobre mim, a partir do meu processo histórico. Como foi lindo, né, a conclusão dessa história. E a segurança de dizer, eu sei quem eu sou, eu não aceito armadura emprestada, não importa o que você pense sobre mim. Às vezes um desafio que a gente tem também é esse, né? A gente está preocupado sobre o que vão dizer sobre nós. E aí a gente começa a pegar armadura emprestada de saúde, a gente não vai conseguir derrubar esse gigante. Então, olhar para quais são os recursos que Deus já te deu. Ele já te deu. Mas você precisa vasculhar, entender o que você tem ao seu redor para poder passar bem por tudo isso. Se você não conhecer esses recursos, você não tem como usá-los bem. Sim. E se você não conhece os seus recursos, você também não tem como ajudar as outras pessoas. Eu já quero emendar aqui para esse próximo bloco. Quantos de vocês são aqueles que levam direção ou que influenciam muito as outras pessoas? Coloca aqui um oizinho, dá uma acenada aí só para eu ver quantos são esses que influenciam. Às vezes é só um amigo que vive te ligando, aquela opinião que você vê que todo mundo curte, às vezes você é a pessoa que conduz as outras e nem tem cargo. É o seu caso? Então, se é, eu quero falar com você agora. A gente tem uma conversa com você. Como você pode fazer isso de uma forma coerente com o nosso tempo, com os nossos dias? Muitas vezes a gente quer ajudar as pessoas, a gente quer abençoar as pessoas, mas não sabe bem como. E às vezes até acaba enfiando os pés pelas mãos. Porque a gente começa a aconselhar, a gente começa a dar opinião. A questão é, quando eu estou ajudando a outra pessoa, sobre quem é que estamos falando? Sobre você ou sobre a pessoa? Porque quando eu estou ali para influenciar e para ajudar, e neste tempo as pessoas estão carentes, sim, de direção, de acolhimento, de esperança, se eu sou aquele que me coloco nesse lugar, eu preciso entender quais são as necessidades da pessoa. Então, a gente precisa sair, como a gente começou na nossa live aqui, sair desse autocentro e começar a olhar também a nossa volta. Sim. Quem são as pessoas à nossa volta? Com quem que a gente está convivendo? Quem é a sua família? Quais as necessidades dessas pessoas para que você possa ajudar? Porque senão a gente vira aquele músico de uma nota só. A gente quer ajudar todo mundo com os mesmos recursos. Mas como a gente pode, então, ajudar as pessoas a partir do que elas precisam? Primeira coisa, eu preciso sair de mim mesmo. Eu preciso parar de olhar para o meu umbigo, parar de olhar para as minhas necessidades. E aí, quando eu olho para o outro, eu começo a exercitar compaixão, começo a ser luz na vida dele e paro de olhar para os meus próprios problemas. Não é isso, Leandro? Verdade, é verdade. Eu tenho uma referência para falar sobre esse processo de ajuda, Sara, que é assim, eu acho que todas as vezes que a gente se propõe a ajudar alguém, eu preciso ter uma referência de responsabilidade e autonomia. Né? Primeiro eu tenho que ter Cristo como um crivo, é como se fosse um raio-x.
Porque se eu tenho Cristo como um crivo, eu enxergo o outro pela potencialidade dele também. Ou seja, mesmo que ele esteja debilitado em alguma questão do processo da vida dessa pessoa, eu ainda sei que ele tem essa capacidade de ser como Cristo. Já começa por aí. Um segundo movimento é que essa minha ajuda tem que gerar no outro um processo de responsabilidade. Tem que gerar no outro um processo de autonomia, porque senão gera dependência. Entendeu? E aí se gera dependência, eu não sei se a ajuda é muito boa. Aí eu acho que se mistura com a gente. Será que eu estou ajudando o outro pelo outro ou para dar conta de alguma questão mal resolvida em mim? Será que de alguma forma eu estou querendo deixar o outro dependente de mim? E olha o que Jesus faz a todo momento. Toda vez que Jesus ajudava, ele falava vai. Vai, se apresenta à sua família, vai, se apresenta ao sacerdote. Ele falava vai. Todo o processo de ajuda de Jesus, na sequência, falava vai. Jesus só dizia vem para os discípulos, que é para aqueles que ele queria ensinar, para aqueles que ele gostaria que aprendessem mais, aqueles que tinham condições de caminhar com ele. Esse ele dizia, vem. Os demais, ponto, já foi saciado, agora vai. Então nós temos que ajudar com essa perspectiva, né? Eu acho que isso é um norte que eu tenho para a minha vida e eu acho que faz sentido as pessoas seguirem essa linha, né? O que você acha? E como fazer isso no dia a dia? Vamos imaginar que assim, nós temos muitos líderes, pastores nos assistindo. Como que ele pode fazer esse vai? Porque eu entendo uma dor que os líderes, especialmente nas igrejas, mas em qualquer contexto tem, que é de não confiar o suficiente, ou as pessoas não estão prontas, as pessoas não estão disponíveis. Como que eu falo vai e se elas fizerem bobagem? Então, mas essa é a ideia, eu preciso confiar na autonomia, por isso que eu falei, a ajuda tem que gerar autonomia. Eu acho que todo início de ajuda tem que ter uma perspectiva de fim. É como se eu dissesse assim, olha, eu vou te ajudar, mas ali eu termino, ali eu paro. Nós vamos orar juntos, mas até tal momento. Eu vou te ajudar com uma cesta básica, mas só por 3 meses. Nós vamos fazer um aconselhamento hoje, mas nós vamos conversar somente por 1 hora. Você percebe? Eu começo, mas eu dou uma perspectiva para aquela pessoa de que vai ter um fim e que depois ela precisa lidar com aquilo sozinha. Se eu não gero essa autonomia, a pessoa vai ficar dependente. E aí nós temos líderes cada vez mais cansados, entendeu? Mais sobrecarregados, chegam em casa para lidar com as suas famílias e já estão esgotados, porque eles não conseguiram impor o limite. Ele deixou que aquela pessoa a quem ele estava ajudando desse o limite. Eu acho que aqui é o ponto para conseguir gerar no outro responsabilidade. Eu inicio, ajuda, mas eu estou mostrando para ele aonde vai parar. Aí se ele não conseguir depois, Leandro, e aí? Eu preciso confiar, eu preciso acreditar. É isso que é enxergar o outro pela potencialidade. Se eu não estiver enxergando o outro pela potencialidade, eu estou enxergando pelos meus óculos, pelas minhas limitações. Eu preciso acreditar que o outro consegue. Uau, é tão precioso isso e nos faz voltar ao primeiro bloco, que eu preciso realmente conhecer minhas motivações, as minhas questões, para não ser sobre mim de novo, né? Porque muitas vezes a gente mesmo se pega ajudando as outras pessoas mais por uma demanda minha, mais por uma questão minha, do que por conta do outro. Mais uma carência minha de autoafirmação, talvez de me sentir útil, do que por algo que o outro quer. E às vezes o outro nem quer tanto quanto a gente. E aí a gente começa a persegui-lo porque ele não quis. Quem aqui também já passou por isso, digam amém. Amém. A gente quer ajudar, quer tanto ajudar aquela pessoa, mas ela aparentemente quer ser ajudada. E quando a gente começa a ajudar, ela fala, opa, peraí, mas não era tanto assim que eu queria. E ela começa a se esquivar e a gente começa a se sentir sozinho, como se tivesse entrado em campo e o outro deixou a gente com a bola na mão. Gente, de volta para o autoconhecimento. Por que você entrou no campo? É porque a outra pessoa realmente te convidou para jogar? É porque você quer jogar aquele jogo? Ou porque você quer servir? Até que ponto, né, vale a pena ir dedicar seus esforços sem que o outro não... Senão você vai brincar sozinho e vai se ferir. Cortou um pouquinho aqui o seu áudio, agora voltou. Muito bem. Então, nisso, a gente traz um outro tópico aqui para o pessoal. Só ajude naquilo que você é capaz, até onde você é capaz de ajudar. Sim. Não dê mais do que o que você tem. Por quê? Porque você não tem.
Você pode dar aquilo que Deus te deu para compartilhar, mas não para ficar sem, porque senão depois você vai ter a carência daquilo. A sua fonte é Jesus, mas se você olhar para Jesus, em alguns momentos ele saía, se retirava da multidão e ia repousar. Isso Sim. quer dizer que a multidão estava plenamente saciada, sem doenças, sem dores? Não. Jesus estava cuidando da sua própria saúde, das suas próprias questões do repouso, para poder ter o que oferecer no dia seguinte. Então, não é pecado você respeitar os seus limites. Sim. Mas pode ser um pecado você não cuidar, não respeitar aquilo que Deus te deu, que é a sua integridade física, emocional e espiritual. Inclusive, aqui vale a pena a gente colocar, para ajudar as pessoas, a gente às vezes leva bastante para o lado emocional, social, mas eu também preciso estar bem cuidado espiritualmente. Preciso estar em dia espiritualmente. Porque senão eu não tenho o que oferecer. E a gente começa a lutar batalhas espirituais com as forças dos braços. De novo, a gente vê pastores e líderes cansados, esgotados. E isso não é futuro, gente. Isso não vai ajudar a chegar no final da maratona. Você vai até correr 100 metros com todo o impacto. Mas quando estiver no meio da maratona, você já não sobreviveu mais. E aí, quem vai ajudar as pessoas? A gente tem que estar diligente, ser sábio. Sim. Eu acho que isso que você disse era tão especial, porque nós não temos relato do que Jesus fazia quando ele se ausentava, né? Porque é o espaço secreto, é o espaço privado, e aqui até faz uma pergunta para a gente compartilhar. Como ter um espaço secreto, um espaço privado, esse espaço onde a gente pode se conectar com Deus ou até conosco, no sentido de ter essas reflexões, dentro desse processo de estar dentro de casa, com filhos, né, dentro dessa quarentena, onde você acaba não tendo tanto esse lugar. Né? Como fazer isso? Né? Qual que é a sua opinião, Sara? E eu acho que isso a gente pode responder isso indo para esse terceiro bloco, que é essa questão de intencionalidade. E, peraí, os cachorrinhos, ao vivo é isso, né, gente? Tem cachorrinho por aqui. É a questão da intencionalidade. Eu gosto muito, estou pensando muito nessas questões, Leandro, sobre as mídias sociais, como a gente tem se comportado diante disso. E isso vai envolver também as questões dentro de casa e os relacionamentos de uma forma geral. Para você ter esse tempo de reflexão, esse tempo de descanso, você precisa ter um tempo só para você. Mas nós temos tantos estímulos e tantas coisas vindo ao nosso encontro e entrando na nossa casa, sem pedir licença, mas a gente autoriza, porque está na palma da mão. E a gente tem deixado momentos especiais com Deus e com as outras pessoas por conta desse autocentrismo nosso novamente. Aquilo dá muito prazer, você ficar numa mídia social, assistindo 500 lives que estão acontecendo, e muitas são maravilhosas. Olha nós aqui, né? E a gente, às vezes, perde a perspectiva do que realmente é importante. Então, você pode ter um tempo de desligar. Quer fazer um teste? Quando acabar a live, espera acabar a live. Deixe seu celular quietinho por 2 horas, sem mexer. O desafio aqui não é você não mexer, é você perceber o que está acontecendo dentro de você, o impulso que vem a todo instante de você querer buscá-lo. Você vai perceber como isso está tão intrínseco em você, esse desejo por esses estímulos. Só que isso te desconecta de você mesmo, te desconecta das pessoas e desconecta de Deus. É hora de você desconectar também, né, para poder passar bem por essa crise. Uma outra coisa que a gente estava falando, vai falar sobre influenciar intencionalmente. Ser intencional. Deus está trabalhando conosco no meio dessa crise. Ele está usando isso também para nos desenvolver. A questão é, nós estamos percebendo isso? Se eu te perguntasse agora, em que especificamente Deus está trabalhando em você durante a crise? Que aspecto Ele está querendo que você melhore? Como um pai, como um amigo, como um pastor, como um líder, qualquer papel, como servo dele. Qual é o nome desse trabalho de Deus na sua vida agora, por causa da crise? Se a gente não souber nomear, a gente precisa mergulhar um pouquinho nessa quietude para poder entender de Deus. Porque senão a gente vai passar a crise, a quarentena e não vai tirar nada de bom. A gente chega lá no final cheio de lamentações.
cheio de dores. Verdade. Sendo que a gente pode olhar para tudo isso e falar assim, Deus, o que que o Senhor está trabalhando em mim que eu ainda não encontrei o que que é não? Me conta aí, porque eu estou descobrindo ainda. Outras vezes a gente até sabe o nome do que é, Sim. mas a gente precisa se distanciar um pouquinho disso. Quer falar algo sobre isso, Leandro? E acho que tem um autor chamado Viktor Frankl, né? Você conhece bem, né? É o autor da logoterapia, a busca de sentido. Ele passou por uma experiência de campo de concentração, passou por toda aquela experiência de dor que um ser humano pode passar, e ele fala da importância de autotranscender, né? De você conseguir, mesmo em meio a tudo aquilo que você está vivendo, você ter uma perspectiva diferente. E aí eu acho que entra aquilo que eu disse no comecinho, o óculos dessa estrutura emocional. Se eu enxergo somente a vida pelo óculos dessa estrutura emocional, eu só vou enxergar aquilo que vai saciar o meu desejo. E nisso, toda a tecnologia, as mídias sociais, todo o campo de informação já está treinado para conseguir dar conta desses desejos sem mesmo, às vezes, eu perceber que tenho esse desejo. Aliás, eles até criam um desejo, vamos dizer assim. E para enxergar muito dessas informações que você disse, que dá conta da existência, que dá conta não só desse plano do agora, mas com essa perspectiva de futuro, eu preciso transcender. Eu preciso me elevar para um outro nível, que eu acho que foi o que Jesus fez. Entendeu? A todo momento pedindo e instruindo as pessoas a enxergar por uma outra perspectiva. Eu gosto da experiência da cruz, inclusive domingo na igreja eu falei sobre isso. Quando Jesus estava ali na cruz, ele fala, Senhor, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Não. Então Jesus, naquele momento que qualquer um estaria voltado para a sua dor, para o seu sofrimento, ele ainda conseguia enxergar a ignorância, ainda ele conseguia enxergar aquilo que não era discernido pelo outro, ele estava enxergando para além daquilo que os olhos humanos podem ver. E se eu não consigo ter esse lugar secreto que a Bíblia nos ensina, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Deus que te vem em secreto, é Ele quem vai te recompensar. Se eu não tenho esse lugar, seja por esse exercício do celular que você disse, ou de outros exercícios, entendeu? Eu não vou conseguir ter essa perspectiva. Aqui em casa a gente faz assim, tem hora que eu estou lá no quarto sozinho e minha esposa fica com as crianças. Daqui a pouco eu falo, vai lá você, fica lá um pouquinho, entendeu? E a gente reveza, porque não dá para dizer, olha, não tenho tempo. Entendeu? Eu preciso ser responsável por esse processo da existência. Porque senão eu jogo a responsabilidade da vida para as circunstâncias. Eu jogo a responsabilidade do meu estar para a quarentena, para o Covid, por tudo aquilo que está acontecendo, que eu sei que é horrível, entendeu? Mas ainda cabe a mim a responsabilidade de escolher, de gerir o tempo, de lidar com aquilo que está adentrando dentro do meu coração. Agora, se em algum momento eu baixo a guarda, os óculos que eu enxergo a vida é somente os óculos das emoções. E aí as mídias sociais, a internet, a TV estão prontinhos esperando a gente baixar a guarda para nos encher de um monte de, às vezes, cultura inútil, se a gente pode dizer assim, né, Sara? É Se ele isso nos mesmo. ocupar da coisa errada, a gente não vai conseguir focar na coisa certa. Eu acho que uma palavra que está permeando tudo que a gente tem falado aqui é escolha, né? Você tem escolha. Traga consciência, esteja presente no momento, né? Perceba o que está acontecendo com você, à sua volta e escolha. Toma a decisão. Deus nos deu essa capacidade, essa oportunidade de escolher. Então, escolha o que você quer fazer, quem você quer ser nesse tempo, quem você quer ser para as pessoas nesse tempo, de que forma quer se relacionar com Deus, quanto você quer crescer. Tem a teoria do 1%, né? Se você crescer 1% durante essa crise, onde você chegaria com esse 1%? O que seria, né, esse 1%? Já seria um grande crescimento. E além dessa presença mental, dessa escolha, eu acho que a gente pode trazer também uma perspectiva ainda sobre as mídias sociais, sobre como a gente tem sido influenciado e tem influenciado por meio delas. No caso do ser influenciado, muitas vezes a gente deixa entrar coisas na nossa mente que Deus não quer que entre na nossa mente. E às vezes vem vestido de evangelho, vem vestido com uma palavra cristã. Mas o que essas coisas que você tem alimentado a sua mente, o que elas têm provocado no seu coração? Elas têm te gerado mais vida e confiança em Deus? Ou elas têm te gerado mais dúvidas, medo, insegurança e até ansiedade? Uhum. Escolha o que entra na sua mente. Se está entrando na sua mente conteúdos que te deixam inseguro,
com medo, sem confiança em Deus, tira da sua frente. Você tem escolha. Tira, não deixa isso poluir seus pensamentos, porque mina a sua confiança em Deus, minam as suas emoções e sua capacidade de resposta. Se tem edificado, se tem fortalecido você para, independente das circunstâncias, que nem Paulo estava na prisão, velhinho, mas ainda firme ali com Deus, se tem feito isso com você, confiante em Deus, mantenha. Passa por esse filtro, acho que isso vai ajudar bastante, né, Leandro? E esse processo de escolha, Sara, ele às vezes tem que ser anterior, porque escolher dentro do processo é mais difícil. Eu lembro da história de Ló e Abraão, quando eles estavam em conflitos, né? E Abraão falou assim: escolhe para um lado, eu vou para o outro. E Ló escolheu as campinas verdejantes, né? Lugar bonito, mas ali era a fronteira com Sodoma e Gomorra. Entendeu? O problema de Ló não foi Sodoma e Gomorra, foi anterior. Entendeu? Então, quando a gente fala de escolher, às vezes começa pelo dia, pelo amanhecer, entendeu? O que que eu pretendo para o meu dia de hoje? Porque se eu me deixar ser permeado pelo tédio, é natural que a minha psique vai buscar prazer. É natural que a minha mente vai buscar Uau! algo para satisfação. E aí a escolha já é mais difícil, porque eu já estou num processo automático, entendeu? Talvez a minha capacidade de escolha diminua e muito. Entendeu? Então, a capacidade de escolha ela tem mais efetividade se eu faço ela dentro de um processo de planejamento, de um processo anterior, antes de escolher as campinas verdejantes, porque talvez eu tenha a tentação de Sodoma e Gomorra. E se eu achar que eu dou conta da tentação, é o exato momento que eu perdi o controle. Eu acho que isso é forte. Uau! Até eu estou processando aqui. É. E aí, de novo, a presença, você está presente para poder escolher antes, né? Então, você escolhe e decide, né? Você escolhe tomando uma decisão. Aliás, a palavra decisão é bem interessante porque você cinde, você rompe com algo que não quer, né? E você toma uma decisão por um caminho. E aí precisa da diligência, da decisão, da disciplina. E, de novo, às vezes a gente fica no medo de não dar conta dessas decisões, dessa disciplina, mas você não está sozinho, tá? Uhum. Aliás, você não vai ser capaz de lidar com as suas dúvidas, seus medos e com as suas decisões boas. Quem vai operar isso em você é Deus. Então, não se preocupe, decida e permaneça. Permaneça Sim. nele que ele vai operar em você. E tem a outra moeda também, o outro lado da moeda que eu queria trazer, e a gente vai encaminhando aqui já para as perguntas. Podem mandar as perguntas aí, que a Ivani vai me encaminhar. O outro lado da moeda sobre as influências das mídias sociais. Como nós temos influenciado nas mídias sociais ou mesmo nos nossos contatos. A gente recebe muita coisa, muitos memes, muitos deles são super engraçados, algumas coisas hilárias mesmo, que o pessoal é criativo. Uhum. Mas outras também geram angústia nas outras pessoas. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Aquilo que você tem replicado, às vezes é um movimento muito simples, de você simplesmente passar adiante uma informação. Pense na outra pessoa a quem você está passando. Isso tem gerado nela mais vida e esperança ou confiança em Deus? Ou tem gerado mais angústia, ansiedade, raiva, tristeza? Como cristãos, nós precisamos nos posicionar de uma forma que leve vida. Nós somos chamados para transmitir vida, para transmitir alegria, confiança nas pessoas, confiança para que elas entendam quem é Deus. E às vezes o simples ato da gente compartilhar algo, uma fake news ou um conteúdo não edificante, ele pode gerar nas pessoas mais angústia e raiva até, só porque você queria emitir uma opinião. E às vezes, por você se sentir saciado de emitir aquela opinião para outra pessoa que nem vai falar para você o que despertou nela, a gente acaba não sendo abençoador, não sendo sal, não sendo luz. Sim. A E boca aí tem fala que daquilo que refletir. o coração está cheio, né, Sá? Assim como o homem Exatamente. se percebe em seu coração, assim ele o é. E eu acho que aqui também entra uma decisão anterior. Dependendo daquilo que eu fui me alimentando e foi condicionando a minha existência, aquilo que eu vou projetar para o outro tem a ver com aquilo que eu estou alimentado, né? Vamos dizer assim, né? Pois é. Deixa eu já pegar aqui com a Ivani as perguntas.
E aí, quando eu tenho isso no meu coração, eu tenho essa decisão, eu começo a filtrar. Então, percebe o caminho, gente, que a gente foi percorrendo aqui. Primeiro, entenda o que está acontecendo dentro de você. Entenda o que Deus tem feito em você durante essa crise, em sua família. Quais são os seus medos, suas dores? Acolhe isso, traz à tona, converse com alguém, ajude a elucidar. Agora que você está entendendo isso e já foi para o seu quarto para conversar com Deus, principalmente, deixar Ele tratar, começa a abençoar outras pessoas intencionalmente. O que essas pessoas do seu lado estão precisando? O que elas estão pedindo de você, às vezes sem pronunciar palavras? Se você tem condições de ajudar, ofereça sua ajuda. Coloque um prazo, um limite, estruture isso, faça isso intencionalmente, com saúde e ajude também, porque nós temos uma maratona para chegar lá no final juntos. Sim. E aí, quando a gente for nas pequenas e nas grandes coisas, num compartilhamento de uma mídia social, até uma palavra de apoio que a gente possa dar, a gente vai ser intencional. Porque aí nós vamos todos passando, gerando vida. E uma capacidade linda que Deus deu para o ser humano é de se moldar, de mudar, né? E se moldar. Então você pode se ajustar. Se você não teve um comportamento determinado até agora, você pode mudar. Você pode ter outro tipo de atitude mais produtiva. Então você tem essa chance de começar a fazer isso agora. Verdade. E acho que aí tem a nossa capacidade de influenciar a partir dessa intencionalidade, né, Sara? Eu acho que a gente vai encerrando um pouquinho com essa temática, eu sei que vai vir as perguntas, mas é importante reforçar. Não existe um só ser na vida que não tenha a capacidade de influenciar. Todos possuem em sua essência a capacidade de influenciar, porque o ser humano não é uma ilha. O ser humano é um ser social. E tem pessoas que te ouvem, Sara, tem pessoas que me ouvem, tem pessoas que ouvem essa pessoa que está nos acompanhando. E tem pessoas que te ouvem que não me ouvem, entendeu? E eu preciso entender isso, que as pessoas que estão próximo a mim, essa rede que eu tenho acesso, que tem muito mais a ver com esse micro, não com essa coisa mais macro, assim, essa coisa mais ampla, entendeu? Mas que tem a ver com essa pessoa que está próxima. Por isso eu ter noção do que eu estou transmitindo. Mas eu preciso também ter essa noção de que em mim há uma luz, e eu sou a luz do mundo, como você disse no começo, né? O Senhor nos dizendo ali em Mateus. Entendeu? Nós somos luz do mundo. Então eu tenho em mim essa capacidade de influenciar. Se eu começo dentro desse ciclo que está próximo a mim, se eu começo com essas pessoas que estão mais próximas, seja através do WhatsApp, das redes sociais, né, eu vou ser reconhecido como esse ser cristão. Lá em Atos, eles eram reconhecidos como cristãos porque eles eram semelhantes a Cristo. Eles olhavam e falavam, nossa, vocês parecem com o Cristo. Né? E a ideia é justamente isso. Aquilo que sai da minha vida para com o outro vai fazer com que eu também tenha um conceito, vai ter também uma informação. Essa informação vai influenciar para um aspecto positivo ou para um aspecto negativo. Né? Então fica essa reflexão para a gente pensar. Muito bom. Nós temos uma pergunta aqui, que ele está perguntando mais especificamente como usar tudo isso na questão do coaching cristão, mas eu quero abranger um pouquinho mais para todos que estão presentes aqui. Então, como a gente pode usar esses recursos que a gente trouxe, essas dicas que a gente compartilhou, numa conversa de desenvolvimento? Pensa o seguinte, gente, nós estamos sempre envolvidos em conversas que podem, como o Leandro disse, influenciar as outras pessoas, podem gerar mudança nas outras pessoas. Então, se eu estou fazendo isso, como eu posso fazer isso de propósito? O que essa pessoa está precisando? Perceba, converse com as pessoas e se colocar à disposição delas naquilo que você tem para oferecer versus aquilo que elas precisam. Quando a gente traz, por exemplo, a temática do coaching cristão, a gente usa muito a questão das perguntas. Por quê? Numa sessão de coaching, a gente pouquíssimo afirma e muito pergunta, porque a gente quer que a pessoa comece a elaborar os seus pensamentos. Quando a gente está afirmando, como a gente está acontecendo aqui, por exemplo, vocês todos que estão assistindo estão passivos, refletindo, mas passivos. Quando a gente faz uma pergunta e abre um espaço de acolhimento, de confiança para o outro se pronunciar, significa que a partir de agora ele é responsável pela elaboração dos pensamentos, pela tomada de decisão e também pela autonomia, pela responsabilidade que a gente conversou aqui para tomar as decisões dele.
E com isso, ele assume as consequências. Você que desenvolve pessoas, especialmente nesse tempo de crise, você não pode assumir as dores das pessoas ou as dúvidas dela para você. Você já tem suas questões. O que você pode fazer é ajudá-los a pensar como eles lidarão com as próprias questões. E nisso a gente vai gerando autonomia. Então, acho que uma boa dica é: faça perguntas e ouça bastante as pessoas. Sim. E o Tem nosso maior dica, exemplo Leandro? o nosso maior exemplo é Jesus, né, Sara? Ele fazia isso de uma forma esplendorosa, né? Eu acho que a gente, enquanto cuidador, enquanto líder, enquanto aquele que tem essa noção de que influencia, até por já ter vivido algumas experiências e eu tenho essa perspectiva de ter uma amplitude de visão, às vezes eu quero trazer a coisa pronta para o outro. Só que se o outro caminha a partir daquilo que eu dei para ele pronto, entendeu? Aquela informação vai faltar sentido no processo, entendeu? E aí lembra daquela ajuda que eu falei, que tem que gerar responsabilidade e autonomia. Então ele não vai vivenciar, principalmente uma vida cristã e uma existência sadia, com sentido. Porque não assimilou essa verdade, ele não conseguiu ter essa perspectiva. Jesus fazia isso de uma forma esplendorosa, quando contava suas parábolas, quando trazia aqueles ensinamentos que traziam muito mais abertura do que fechamento. Né? Quantos líderes, né? Quantas pessoas foram até morrendo na fé cristã, porque foram seguindo instruções que quando chegou o momento da dificuldade, aquilo não sustentou. E aí ela começa a projetar isso sobre a experiência da religiosidade, sobre a experiência, né, de um líder ou de outro líder, mas na verdade foi ela que não se pautou em algum ensino fundamental que iria sustentar ela no processo da dificuldade. Então, olha o risco da gente entregar algo pronto. Faz sentido para nós, mas será que faz sentido para o outro? Muito bom, muito legal. A gente tem uma última perguntinha aqui que eu vou falar em 30 segundos e depois vou pedir para o Leandro para a gente ir para os comentários finais. Tá falando sobre as maiores dificuldades de identificar onde procurar o socorro de forma correta. É físico? É espiritual? É psicológico? Em linhas bem gerais, todo problema do ser humano é espiritual, por essência. Ele se originou lá no pecado e até Jesus nos limpar totalmente, nos resgatar para si, a gente ainda vai ter esse bichinho cutucando a gente ali. Agora, à medida que Deus vai nos transformando ou que as pessoas vão convivendo, a gente vai percebendo algumas questões que a gente pode dar suporte, falando em termos de existência, paliativos, né, Leandro? E nisso eu gostaria que você falasse um pouquinho, especialmente nesse lado psicológico, quando a gente pode definir que a pessoa precisa de um suporte psicológico? Ô, Sara, eu sempre trago, principalmente para os meus pacientes, nesse primeiro processo que eles chegam ao consultório, o olhar integral. Eu sempre tento, por mais que eu tenha essa perspectiva dessa espiritualidade, mas ele ainda não tem. Então eu sempre faço com que olhe para as três áreas, entendeu? Olhe para o corpo, olhe para a alma, olhe para o espírito, porque nós somos esse ser integral e uma coisa afeta a outra. Por mais que a origem possa ser no espírito, vai afetar a minha alma e vai afetar o meu corpo. Por mais que a origem seja na alma, vai afetar o meu espiritual e vai afetar o meu corpo, porque eu sou esse ser integrado. Então, por via das dúvidas, eu faço um diagnóstico amplo. Vamos olhar para os três. Então, estou com um processo de ansiedade? Talvez seja uma questão psicológica, talvez tenha esse processo de alguma fobia, de algum processo histórico, mas vai no médico, passa no psiquiatra, vê se está tudo bem com o corpo, entendeu? Vamos olhar aqui para esse processo emocional, mas também procure um líder espiritual, procure alguém que faz sentido para você, que vai te orientar nesse caminho, que vai fazer você transcender, a enxergar para além daquilo que seus olhos podem ver. Esse olhar integral e amplo vai fazer com que a gente consiga gerenciar bem melhor a nossa existência, Sara. Muito bom. Bom, gente, a gente tem outras perguntas aqui, mas a gente está acabando o nosso tempo. A gente promete que vai olhar com carinho, voou, todas elas e vamos responder. Continua deixando sua pergunta aqui no direct, manda pra gente. E para agradecer vocês, gente, a gente está muito feliz de poder ter compartilhado com vocês durante esse tempo que voou. Deixa aqui vai lá no link na bio para você receber um resumo de tudo que a gente conversou aqui. Deixe mais perguntas. Eu quero já agradecer, Leandro, por você ter participado aqui. Que delícia poder conversar. Precisamos fazer mais. Mas, né? O prazer é todo meu, Sara. Muito obrigado. Prazer estar aqui. Voou. Achei que tinha 10 minutos, já fez 1 hora. Pois é!
E nós queremos agradecer todos vocês que puderam participar aqui com a gente, pelo privilégio de poder servir vocês. A gente realmente quer ser relevante. Conta pra gente como vocês querem que a gente contribua, tá bom? Deus abençoe a sua noite. Passe por essa maratona fiel a Deus, confiante, saudável. Porque no final da história ele já venceu. Já está escrito. Confia Tem de bom nele. ânimo, eu venci. Isso, ele já venceu. Não tenham medo, ele disse, né? Ele foi para o céu, ele disse, não tenham medo. Eu vou estar com vocês, tá bom? Que Deus abençoe a noite de vocês.